18 horas em ponto. E aqui começa a Líder Live do dia 18/6. Hoje trazendo uma conversa com Carlis Noviks. Aqui aguardando o pedido de autorização do Carlis, que já entrou na live e já me pediu a autorização que eu imediatamente... Vamos lá, vamos agora esperar que a tecnologia faça a sua parte. Opa, então, chegamos. Chegamos. E aí? Como Tudo vai? bem, Como Lau? vai, Carlos? Tudo bom? Tudo bem e contigo? Tudo jóia, rapaz. Tudo Tá beleza. bom, muito bom. Antes de Ótimo. mais nada, quero te agradecer o seu tempo, sua colaboração de vir aqui conversar comigo e com as pessoas aí que vão entrar na nossa live. Ah, show de bola. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder bater papo com gente que tem uma visão diferente aí, até mais 360 do mundo dos negócios, né? Então é bem bacana mesmo. Então, e para falar de pessoas ainda, né? Que é mais É, interessante ainda, né? É liderança, é muito isso bacana, mesmo. liderança, liderança. Então eu que agradeço, espero que seja um momento proveitoso para todos. Eu também. Acho que não tem muita chance de dar errado, não. É, Você tem tecnologia, né? Vamos ver como é que ela vai. Mas, a mas gente, de bate-papo você vai conseguir conduzir a gente muito bem, tenho certeza. vamos lá. Temos aí algumas pessoas já que entraram, o Cláudio Gonçalves, a Sônia, o Marcelo, o nosso ponto de De interseção, contato né? aí. É, boa, muito bom, muito bom. Obrigado por quem já está aí, né, conosco. Com Esperamos certeza, que muito mais obrigado. pessoas se juntem. Enquanto a gente espera, rapaz, estou com curiosidade de saber como é que está essa vida doméstica forçada aí na sua casa, meu. Conta um pouquinho para Rapaz, nós. vou falar que quarentena tá a raiz aqui, viu? Porque sou eu, a Cris, né, minha esposa, a Valentina, 1 ano e 7 meses, e estamos aqui nós três, né? De manhã eu cuido da Valentina, de tarde a Cris que cuida e a gente trabalha nas horas vagas. Mas, mas tá indo super bem. Faz a gente pensar muita coisa, né? Porque ela está com o N7 agora, né? Mas desde os 4 meses ela estava na escolinha já. A gente colocou no primeiro momento que dava, levamos para lá. Puxa, ela ficava 10 horas por dia na escola, para os dois poderem trabalhar, né? Porque a Cris, Os dois trabalhos. os dois trabalham. A Cris representa uma associação, né, de marketing digital aqui, né? E que está bombando, né? O IAB. E ela é representante brasileira dessa associação, então puxa pra caramba, né? Principalmente com essa coisa de LGPD, né? A parte de proteção de dados para fazer propaganda e tal. E da minha parte, tem que me desdobrar, né? Entre as aulas, entre o escritório, entre a função lá no comitê do conselho da Petrobras, da Paranapanema também. Então, assim, é muita coisa. Aí quando você pega e olha, bom, a criança estava lá 10 horas por dia. Agora que a gente pegou desde 1 ano e 3 meses, acho, né? Porque a gente entrou em quarentena, se eu não me engano, 16 de março. A gente pegou Dia do meu isolamento uma aniversário, hein? semana antes. Olha que Que bom. privilégio meu. Você vê que coisa? A gente até fez um momento para pensar na vida em sua homenagem. Está durando 4 meses já. Rapaz, Mas e desde então, putz, desde então ela está muito mais comunicativa, ela está vencendo os medos dela junto com a gente, né? Porque aprende a subir degrau, a descer degrau, a sentar na cadeira. Então, assim, dá um aprendizado que não seja de criança, né? Ontem a gente abriu o berço, porque ela estava querendo pular o berço, né? Então a gente abriu para ela não pular. Então tá virando uma moça já, e isso tudo a gente acompanhou 24/7 de lá até cá. Então, na hora de isso voltar, eu não sei como que vai ser, mas são os talvez ganhos, chegue. né? São os São ganhos, inúmeros, os ganhos da quarentena, que não são sem poucos, não dúvida. são poucos. Não, Eu costumo nem de dizer, perto. rapaz, que a não ser pela tragédia das mortes, né?
a não ser pela tragédia das mortes. Tem muitas coisas interessantes nessa pausa que nós estamos fazendo, mas isso é a parte final da nossa conversa. Tá certo, tá certo. Mas é um momento interessante, para se dizer. Voltar a agradecer as pessoas que já se conectaram, já entraram aqui com a gente. Já vi que a Luciana Nogueira está aí. Luciana é uma trajetória brilhante de advogada também, né, com relevância. E agora está numa outra atividade, ela está ajudando os advogados a entrar no mundo da mídia. Ela faz conteúdos digitais com conhecimento de causa. Isso é que bacana. Fantástico, né? Com certeza, muito ajudando legal. aí essa classe que é a segunda. A gente briga, né? Estados Unidos, Índia e Brasil briga para ver quem tem mais advogado na ativa. Né? Né? E a gente, se eu não me engano, é o segundo país já, a gente já deve ter passado aí Estados Unidos, em número de advogados na ativa. Então, numa nação enorme dessas, então é uma atividade, ajudar todo mundo a empreender, a trazer o liberalismo mesmo da profissão é fantástico. Né? É uma coisa e caminhar pela tecnologia, né? Caminhar pelo mundo da tecnologia. Você, pelo que eu aprendi de você, você está ligado em inovação, né? Não está ficando no mundo do direito, né? Clássico, né? Está sempre em evolução, não é isso? Sim, sem dúvida, porque pensa só, né? Se a gente tem vários pontos, né, de tecnologia que estão mudando a sociedade de um jeito assim bizarramente impactante, né? Muito forte. E você tem alguns números, né? Você pega a lei de Moore, né? O antigo head da IBM, né? Que ele falava a cada 2 anos duplica a capacidade de processamento dos microprocessadores e diminui pela metade o custo. Então, aumentando em 4 vezes a capacidade de aquisição de processamento de dados, né? A cada 2 anos. E esse cálculo, que até agora funcionou, né? Em 2027, se eu não me engano, tem lá uma matéria que eu li sobre isso, né? Em 2027 vai fazer com que um computador pessoal médio, esses acessível aí por R$3.000, coisa assim, tem a capacidade de processamento de dados de um cérebro humano já. Então, o ser humano com um computador desse vai ter 2 cérebros no final. E em 2050, esse mesmo computador ele terá a capacidade combinada de todos os cérebros da humanidade. Então, assim, a tecnologia vai mudar. E quem não olhar para isso, desculpa, já está atrasado, porque já mudou. Tem que olhar. Né? Mas sem tirar a humanidade. Acho que a gente já tem muita coisa para se apavorar no meio dessa pandemia para você jogar essa em cima da gente, né, rapaz? É um momento para estudar, né? Para refletir. Vi que a Ana Riso entrou. Ana Riso é teu contato também. Ela é colaboradora do IBDE, se eu não me engano, Instituto Brasileiro de Ética, IBDE, né? De Direito e Ética Empresarial, se eu não me engano. É isso aí. Exatamente. Você tem lá contatos lá também, ou é colaboradora, eu não sei. Ana Riso é minha namorada. Acompanha. Tá certo. A gente acompanha. Que legal. Bom, ótimo. Franhan tá na área também, meu grande amigo Franhan. Bom, vamos lá então, rapaz. Começa dizendo para o pessoal que está aqui, né, uma breve apresentação sua, né? Carlos, o que te trouxe até aqui e o que você anda fazendo da vida? Além de lavar banheiro ou fazer faxina e tal. A cozinha é minha responsabilidade, né? Todos os dias, todas as refeições, né? E tem sido interessante. Tem sido bem interessante. Bom, o que me leva, né? O que me trouxe até aqui, né? Então, eu costumo fazer a apresentação, né? O meu modelo mental, né? Na verdade, pelo lado profissional, porque se for para explicar tudo que me trouxe até aqui, eu tenho que voltar até bisavô, né? Porque é onde começou, né? O modelo mental. Não vai permitir. Não vai dar tempo. Mas profissionalmente, né? Um início aí inusitado, né? Que nem o Marcelo Vieira, a gente se conheceu lá até, né? Quando a gente serviu o exército junto, tava no CPOR, isso lá nos idos de 2000, né? Comecei lá, né? E continuei, fiquei 5 anos no total, né? Como fuzileiro e assessor jurídico até lá da região que eu servia, né? Agora estou na reserva, obviamente, né? Saí de lá
para advogar, né? Fui advogar na área criminal, crime comum, crime de rua, que a gente chama, crime de sangue, né? Até pegando todo tipo de caso, né? Então, desde tráfico, estupro, roubo e afins, né? Depois fui para a criminalidade corporativa, trabalhar com a parte de fraude, direito consumidor até, né? Mas a parte de fraude contra o consumidor, ou então algum problema de saúde, acidente do trabalho, toda essa parte criminal do direito voltado para, digamos assim, para o mercado corporativo. Cansei dos escritórios, porque a gente ficava só enxugando gelo no fim do dia, né? E fui para a empresa, né? Daí trabalhei um tempo, né, na Eco Rodovias, cheguei a ser o responsável Latam da área de compliance para a Whirlpool, né, e global para a Embraco, que era uma empresa que era do grupo da Whirlpool, né? E foi interessante, né? Porque a primeira cadeira, né, de compliance na Whirlpool global dedicada foi a minha, porque Brasil e Latam, digamos que guardam um lugar especial nos riscos, né, das empresas, né? Então acabou que aqui foi o primeiro, né? E depois, logo em seguida, assim, uns 3, 4 meses depois, entrou a minha ex-chefe, agora cliente até, ficava baseada lá no headquarter deles, lá em Benton Harbor, perto de Chicago. E saí de lá para fazer a mesma coisa que eu fazia para eles, mas para mais de um CNPJ. Então agora estou com o meu escritório, com a minha consultoria nessa área, né? Então é direito voltado para integridade, gestão de riscos de integridade e jurídicos. Porque a gente tem que ter a capacidade de prevenir problema. Acho que o advogado ele ficou muito com aquela visão de que eu sou atividade meio, não posso entregar o final, que meio que se descolou da sua obrigação, do seu accountability em fazer a diferença no dia a dia. Então, o advogado acabou esperando o contencioso. E a minha visão é uma visão completamente equivocada, porque o advogado ele se transformou, ou se resumiu, em grande parte, não a todos, né, mas eu digo dentro das empresas até, o cara que é o faxineiro do leite derramado. Poxa, não dá para evitar o leite de derramar se você sabe que ele pode cair? Né? Então, é o trabalho da prevenção. Uma atitude mais proativa, né? Completamente. E isso daí acaba conversando com todo esse modelo construído que eu falei, né? Porque quando você volta para o exército, liderança, né? Tropa espelho do guia, liderança. Se tem um problema na tropa, você tem certeza, o problema está no líder. Né? E eu não digo líder só de chefe, eu digo de autoliderança também, né? Porque eu decido fazer certo ou errado. Até porque eu não compro aquela ideia que tem gente que fala, mas e se o chefe ameaçou de demitir? Eu falo, legal. Então você decidiu ser um criminoso empregado em vez de um desempregado honesto. É isso mesmo? Não para esse raciocínio na minha cabeça. Então, né, é meio complicado. Eu sei que tem várias pressões que a gente vai lidar hoje, né? Mas isso daí é um ponto de interesse muito grande. Né? E aí a parte criminal, que para mim é o direito, é o clássico, né? É o que rege o ser humano, por isso que eu gosto muito dessa área. Né? E a besteira que se faz nas esquinas da cidade, elas são motivadas por pressões e por seres humanos, muitas vezes raciocinando da mesma forma com que o executivo no boardroom ele decide cometer também uma conduta indevida. No fim, é crime do mesmo jeito. Né? É tudo crime. E como fazer para prevenir? E isso daí que eu fui ver dentro das empresas. Eu tenho algumas pegadinhas para você aqui. Vamos lá. Essas são as melhores, né? Essas são as melhores. Vamos lá. Então, quer dizer, hoje você tem o seu escritório, né, Carlos? Que atua nessa parte de prevenção, né, de uma conduta equivocada, uma conduta indevida, né? E também é professor do INSPER, né? Sim, é verdade. Eu acabei pegando a vertente ali. Eu dou aula lá no INSPER já há um tempo, desde 2013, nessa área, também na parte de integridade, gestão de risco, de integridade jurídico, o que casa muito com a parte de liderança, que é o nosso bate-papo. Né? Dou aula no IDP lá de Brasília e na GV do Rio também nessa mesma matéria, né? Porque virou um problema muito grande, né? E as faculdades de negócios estão abordando muito esse assunto. Né? E além disso, eu tenho uma cadeira no Comitê de Medidas Disciplinares e Compliance da Petrobras. Né? Então, eu estou lá desde dezembro, eu tenho mandato até 2021, fevereiro, se não me engano, de 21. Eu não lembro agora, mas estou lá e estou no COAUD da Paranapanema também, o Comitê de Auditoria e Riscos. Petrobras. Deles, né? Esse é da Petrobras o primeiro, o outro da Paranapanema. Então, eu estou me dividindo nisso, né? O escritório,
a Petrobras e outras empresas nos comitês de auditoria e comitês de conselho, né? Mantendo meu pezinho dentro de empresa, porque é uma atividade que eu gosto muito. E as Olha, aulas. tem uma aluna aqui, ó, a Bel, se eu não me engano, é Bel Albuquerque. Albuquerque, né? Sim, sim, sim. Uma aluna te saudando aí, dizendo que teve aula com Opa! você em 2016 na FGV RJ, RJ, curso de da GV do Rio. compliance. Exato. Pô, que legal. Uma Pô, fã obrigado sua. aí pelo feedback aí. É, Obrigado pelo feedback. Muito bom. É bom quando a gente tem esse tipo de informação, porque sabe que está indo num caminho que está trazendo algum tipo de insight de valor para as pessoas. É a melhor coisa, né? Até é porque melhor. se não der feedback, né, você não sabe se está acertando ou não, né? Também é bom o feedback para melhorar, né? Também é bom. Mas obrigado É isso aí, que dá o tempero, Albuquerque. né? Com É o que dá o certeza, com incentivo certeza. da vida, né? Se fosse só É pela verdade. grana, seria muito Não, aborrecido, né? aí nem vai, viu? Porque dar aula pelo dinheiro, meu amigo, é mais para devolver para a sociedade mesmo. Eu queria Ah, aproveitar, Rochelle, da Whirlpool. Ó, que beleza. essa tua eclética é, viagem, né, profissional, né, com várias experiências. E nós estamos numa live chamada Leader Live, né? E eu queria puxar esse novelo da liderança, a ponta desse novelo de liderança, com uma coisa que você já me deu algumas deixas aí. Tá, ixi. Né? Muitos líderes não se dão conta, né, de uma coisa chamada cultura organizacional. Não, ó, tá, ele Uhum. ficou agora rodando aí, ó. Vamos esperar ver se reconecta. Opa, você deu uma travadinha aí, mas já está de volta. É. Mas vamos Muitos lá. líderes não se dão conta de uma coisa chamada cultura organizacional. E quando se dão conta, muitos também menosprezam a força. Eu queria perguntar para você, qual é a sua visão sobre cultura organizacional, o que é, e qual é a influência da cultura organizacional nos prós e contras de uma organização? Olha, eu não vou. Tá na moda até falar de Churchill, né? Então, mas não é de Churchill, não. Tô só de sacanagem. Eu, eu não vou. Eu não lembro exatamente o que era Jack Welch. Eu não tenho certeza, mas você talvez possa me ajudar. Ele tem aquela frase célebre dele, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Eu acho que era o Welch, mas depois vocês pesquisem no Google, eles vão. O Google vai A achar. frase eu Eu conheço, tenho certeza. eu conheço o milagre, mas não conheço o santo. O certo, mas eu creio que foi ele. Eu até usei recentemente, aqui eu realmente não gravei, agora deu um branco. Mas cultura organizacional, né? Cultura é uma das coisas mais importantes que você pode ter. Né? Você pode até não ter direito a uma estratégia muito bem desenhada, mas se você tem um objetivo e você tem uma cultura para ir atrás, das pessoas alinhadas, você vai alcançar. Né? A gente. Eu até tinha comentado contigo, né, do livro que eu terminei há pouco tempo, estou me sentindo até órfão desse livro, né, da incrível viagem de Shackleton, né? Foi um comandante aí, o explorador heróico da Antártida, né, de 1916 ou 15, ele zarpou em 15 da Inglaterra. E é impressionante, né? Não vou dar o spoiler aqui, mas a história é um dos melhores livros que a gente pode ler, não pelo livro, mas pela história. O livro também é fantástico, mas muito bem escrito, inclusive. Mas porque 28 pessoas saíram e após naufragarem num dos mares mais revoltos do mundo, que é o Estreito de Drake, na Antártida, naufragou, ficaram à deriva em iceberg por quase 2 anos. E ninguém morreu. Porque eles estavam muito certos do que deveriam fazer e muito culturalmente alinhados de que precisavam sobreviver e que cada um tem o seu papel. E isso daí era resultado direto da capacidade de liderança do líder, do Shackleton, do seu imediato, Worsley, e de todos os outros se autoliderando da forma certa. E essa concatenação é cultura. O pessoal sabia exatamente o que valorizar e o que não valorizar. E isso daí é algo que as pessoas trocam ou compartilham entre si sem precisar pensar.
Isso é cultura. E quando você vai para dentro da empresa, cultura organizacional, né, é o modo de pensar e o modo de valorizar ou não determinadas coisas, ou posturas, ou rituais, que acabam significando a forma com que todo mundo, de forma até não racional, executa as coisas. E se tiver Tem dois sintonia... comentários, tem dois comentários aqui que eu queria ressaltar. A Sônia está dizendo que Peter Drucker, Peter talvez Drucker, seja, muito obrigado. A estratégia da frase. A Ana o pede que nome você estratégico repita o café da manhã. nome. A Ana Riso pede que você repita o nome do livro. A Incrível Viagem de Shackleton. Tá? Eu esqueci o nome do autor. Onde é que está esse livro? Eu acho que ele não está aqui, porque geralmente eu coloco para cá os que eu acabei de ler. Mas depois no finalzinho, se tiver tempo, eu mostro. Mas a Incrível Viagem de Shackleton. Vamos lá. Shackleton. Bom, então me parece que essa tua fala me leva a crer que liderança e cultura, elas são duas coisas inseparáveis. Um é resultado do outro, né? O que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Isso. Uma liderança que valoriza determinadas posturas, rituais, valores, ela, quando for reiterada e exemplificada mais do que qualquer coisa, ela vai acabar sendo um vetor ou algo que gera cultura. Então, assim, se você pega dos dois principais autores, mas um que é o PhD mega fantástico, que é Edgar Schein, né? Que é a pessoa que criou o termo, né, de cultura, camadas da cultura, de formação da cultura organizacional, né? E quando você junta com uma autora que eu gosto muito, lá da Inglaterra, que é Carolyn Taylor, né, você junta os dois conceitos, né, você chega num ponto que cultura organizacional é resultado de 3 vetores de trabalho. Né? O primeiro deles, sistemas formais de gestão, sistemas. Protocolos escritos, SAP para aprovar coisa, né? O Schein chama isso de artefatos. O Schein chama isso de artefatos. A camada mais visível da cultura, né? Que todo mundo vai ter contato por obrigação até, porque é formalmente mandatório. Mas aí você tem outros 2 pilares, que um deles são digamos assim, os símbolos, né? Que são resultado de rituais, e os comportamentos, que é o terceiro vetor. Então você tem esses 3 vetores na nomenclatura que eu uso, somando os 2. Né? Comportamento é o comportamento da alta liderança, da média gestão e da autoliderança, do indivíduo. Né? E note, se são 3 os vetores para formar cultura, 1/3 deles é liderança. Liderança da alta administração, da média e de todo mundo se autogerir, fazer a coisa que se entende correta. Tá? Esses comportamentos, eles nada mais são do que demonstrativos claros do exemplo dos líderes, daquilo que é importante, daquilo que tem que ser protegido e daquilo que tem que ser buscado. Né? A média gestão, como assim, mandatária, digamos assim, da alta liderança, eles vão organizar os fatores de organização da empresa, headcount, orçamento, custo e etc., com base nessas relevâncias. Então, por exemplo, se eu posso escolher entre 2 fornecedores, um que eu tenho certeza que trabalha de forma adequada e um outro que talvez tenha trabalho escravo no meio da sua cadeia de produção, se eu, líder, decido pelo que talvez tenha trabalho escravo porque é mais barato, já está dito. Aqui nesta empresa, valoriza-se mais o custo do que necessariamente não ter trabalho escravo. Então, a liderança é ponto nevrálgico de formação da cultura, mas não só para a formação, mas também para a construção. Né? Então, você está me dizendo que os símbolos, né, que são evidenciados através das atitudes da liderança, acabam norteando a alma da liderança, porque se me permite dizer, eu entendo que quem produz a alma da liderança, da cultura organizacional,
são os bastidores, são as camadas mais operacionais, né, da organização. E às vezes você tem subgrupos, né? Você tem subgrupos ali com subculturas entremeadas na cultura principal, né? Sim, sim. Então, o que você está dizendo é que se você der o símbolo errado, se você der a mensagem errada, muito menos pela palavra, mais pela atitude, a coisa desanda, é isso? Não só desanda, como eu coloco até aqui o último comentário eu não sei como é que é o nome, SG Arofal, cai por terra os valores. Se o valor não é É a protegido, Sônia agora fala. Sônia, tá. Cai por terra os valores. Né? Como que se diz, poderíamos dizer o seguinte, né? O líder, as decisões dele são pautadas por critérios. Né? O critério mínimo aceitável. Então, eu posso até pegar um outro conceito aqui para poder deixar esse negócio bem objetivo, para as pessoas poderem até trabalhar isso daí dentro das suas respectivas empresas. Você tem uma metodologia de negociação estratégica, né, que foi desenvolvida por Harvard no setor da Faculdade de Direito de Harvard, no setor de negociações deles. Né, que é muito forte lá nos Estados Unidos a parte de negociação. No Brasil está começando agora, né? Assim, não é que está começando, mas está começando a ter uma visão, pelo menos. Né? E negociação estratégica, se você usa o conceito lá desenvolvido por Harvard, né, que ele tem até um livro chamado Como Chegar ao Sim, né? Você tem as posições das pessoas, que são as decisões delas, eles têm um passo anterior que são pautados pelos interesses que elas querem conquistar. Então eu tenho interesse, eu tenho a posição de vender uma casa de campo. Qual é o meu interesse? Pode ser vender porque o custo está caro, mas também pode ser vender porque eu quero comprar um barco. Tudo bem? O interesse, ele não necessariamente ele é refletido pela posição, mas a posição é mutável. O interesse ele tem que ser de alguma forma buscado. Agora tem uma coisa anterior ao interesse que é o critério mínimo aceitável, ou seja, se não tiver atendendo ao critério, eu nem converso, é deal breaker. Ou seja... E o que baliza isso, Carlos? E o que baliza isso? O que dá essa construção de balizamento entre esta e esta, fora disso não se pratica negócio? O critério mínimo, ele, da forma adequada, né, ele precisaria ser o respeito a leis, por exemplo. Olha, qualquer coisa que eu faça tem que ter a lei como base mínima. Ou tem que ter o ser humano como base mínima. Né? Por exemplo, posso contratar uma empresa que talvez use trabalho na cadeia produtiva? Eu travei? Ou não? Estou funcionando. Você está falando, mas a sua imagem está travada. Mas... Oi? Voltou. Oi, agora voltamos. Então vamos lá. O critério mínimo, quem decide é a pessoa. Sempre. O critério mínimo. Com base no que ela valoriza. Então, se você até está mesmo falando porque de um negócio... leis, às vezes as leis não são tão... Quer dizer, as leis são cobertores mais a um nível acima, né? Então, os meandros é que podem... É onde mora o diabo, né? Mora nos detalhes, né? Exato. E outra, não necessariamente o que é legal é moral. Né? Então, exatamente. Por exemplo, agora, no meio dessa pandemia, é legal demitir pessoas? É legal. Está previsto na lei, você pode demitir. Agora, talvez seja o momento de ser a sua primeira decisão, só para poder, de algum jeito, salvar alguma rentabilidade XPTO. Cada empresa sabe do seu. E eu não estou dizendo que demitir é uma questão de valor ou não. Eu estou dizendo que a sua decisão, com base na lei, ela está até escrita. Mas, eventualmente, você vai querer fazer algo de diferente, não porque a lei diz Y ou X, mas porque você acredita que é melhor. E isso pode ser até ir contra a lei. Por quê? Porque é uma decisão pessoal. Então, o líder que decide ir contra a lei para poder proteger um valor maior, ele vai ser bem reconhecido. Agora, para ele proteger um valor pior, ele não será bem reconhecido. Ele vai gerar um exemplo indevido. Né? O Froyan está dando um comentário para nós, dizendo que o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo.
O que eu concordo, mas eu pergunto, o que é certo e o que é errado? Se for com base na lei, você tem um limitador padrão, mas que não necessariamente vai entregar o que você valoriza. Eu digo não Verdade. necessariamente. Tá? Então, Essa assim, questão eu do concordo moral com e do essa frase, legal mas o é muito. subjetivismo... Essa questão do moral e do legal que você trouxe é muito apropriada. E nós temos aí diversos exemplos aí no nosso dia a dia, aí, principalmente no campo da política, né? Exemplos do que fazer e do que não fazer, com certeza também, né? Se não até mais, né? Mas então, e é verdade esse ponto. Então, quando você vai construir esse raciocínio objetivo de critérios mínimos, interesses e posições, posições são mutáveis. Por quê? Porque você está querendo ir atrás do interesse, na verdade. Vender a casa de campo é uma posição, porque você quer comprar um barco. Legal. E se alguém entrar com um barco em troca, você pode trocar, você não precisa vender. Entendeu o que é o interesse? Como ele é importante estar mapeado em relação à posição? Agora, o critério mínimo é deal breaker. Se alguém te der um barco fantástico que na verdade foi roubado de outro país, você vai querer? Depende do teu critério mínimo, né? Então, critério é inegociável. E isso daí diz muito sobre a liderança. O critério mínimo é a lei. Por exemplo, eu não vou pagar propina para conseguir a licença mais rápida. Legal, isso é critério mínimo. Então não me venha com um despachante para ser contratado para a empresa para obter uma licença ambiental, que ele me ofereça o serviço mais rápido, quebrando esse critério mínimo. Eu não vou nem ouvir. Eu não quero nem saber o preço, porque o critério mínimo não está sendo respeitado. Agora, se esse critério mínimo não está lá, se o líder não colocou, e o critério dele mínimo é custo, opa, de repente, tudo bem se o cara pagar propina, porque o meu interesse estará salvaguardado, e o critério mínimo respeitar a lei e não corromper, não faz parte da minha matriz de decisão. Então, veja, a lei não é um critério mínimo para todos, é um critério mínimo para quem quer seguir. Mas note de novo, às vezes eu, pela lei, posso ter o meu direito de fazer alguma coisa, e eu não exerço porque eu não acho bacana nesse momento. Tudo bem? Ó, não tem ninguém obrigando o home office até dezembro de 2021. E tem empresa que já falou que pro resto da vida vai deixar home office. Isso não está escrito na lei. Mas é uma posição. Aliás, a XP anuncia, publica um livro sobre o que será a XP daqui para. Né? Home office para sempre, XP em qualquer lugar. Né? Exato, exato. E por trás disso tem muitas outras coisas filosóficas dentro desse conceito do que será normal daqui para frente. Exato. Mas antes de falar disso, eu queria virar um pouquinho, né, para quem é do tempo do LP, que nem eu, né, virar o lado do... É porque você virou vintage, né? Você está ouvindo agora LP, só por isso. Né? Exatamente. O tempo do LP é agora. Aliás, é sensacional você ter capacidade, ter a estrutura para tocar um LP, tomar um vinhozinho, né? Não é? O som é melhor, dizem por aí. E escutar aquele chiadinho que fica no... Não é? Aquela agulha lá fazendo aquele último somzinho. Bem melhor que o chiado do Spotify. Vamos lá. Você sabe que tem na tecnologia, tem alguns apps que reproduzem, né, esse lá, essa coisinha do LP. Artificial. Rapaz, eu queria perguntar uma coisa. E quando... Eu vou ler um negocinho aqui para você. E quando o errado é certo? Quando o errado é certo. Vou ler uma frase para você. Tá bom? Tá, estamos em guerra. Precisamos sobreviver. Portanto, os fins justificam os meios. Porque assim todos ganham. Patrões e trabalhadores. Quem não está do nosso lado está contra nós. O que sugere essa frase? Pode sugerir muitas coisas. Tá? Porque vai depender do teu modelo mental para ler. Né? Estamos em guerra contra o vírus. Gosto da analogia. Precisamos fazer tudo. Gosto também. Não é contra o vírus. Não queria trazer isso para o vírus. Eu queria trazer isso
o mercado, né? Para o mercado. Não, que seja. Principalmente no mercado contaminado, né? Com práticas ilícitas, né? Perfeito. Então, Porque tem ser humano, vai ter gente que pensa. Agora, eu concordo então. Então vamos sair desse negócio do vírus. Vamos falar de é guerra, tem que sobreviver e tal, tal, tal. Legal. Eu digo o seguinte, vou puxar até aqui uma frase que eu gosto muito, que é do Talmud até, está escrito lá no livro. Tá? Nós não vemos as coisas como elas são. Nós as vemos como nós somos. Então, quando eu leio essa frase, como eu trabalho com investigação, fraude, crime, o caramba, eu posso ter uma leitura dessa como hipótese. Mas veja, hipótese. Eu não posso afirmar que é isso. Eu tenho que ter um contexto para isso. Tá? Agora, se eu não trabalhasse com isso, eu poderia ter o meu modelo mental de que os fins justificam os meios, porque foi assim que eu fui ensinado desde os meus idos de estágio, sei lá. E para mim, a leitura está clara. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Já dizem, para bemol, me babá, né? Então, quando dizem todos os fins justificam os meios, tal, 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 eu vou incluir nisso a ilicitude. Porque o meu modelo mental vai permitir isso. Agora, tem gente que não vai nem parar para pensar nisso, porque é inconcebível de início. Ou seja, esta frase, ela nada mais é para mim do que uma frase que a cada 2 palavras existem 3 palavras subjetivas. É subjetivismo do começo ao fim, que você delarga para o teu interlocutor interpretar. E aí por isso que eu falei da frase de Talmud, porque, do livro, né? Porque nós olhamos o mundo não como ele é e as coisas como elas são, nós olhamos como nós somos. Então eu digo que a pessoa que fala essa frase, ela no mínimo é uma péssima comunicadora. Porque ela pode ter tido as melhores das intenções aos olhos das melhores pessoas, por assim dizer. Só que ser interpretada completamente ao contrário, porque do outro lado tinha um crápula. na verdade, Carlos, isso são características. Essa frase, eu acabei colocando numa frase, mas ela reúne características de uma empresa de cultura corrupta. Né? Pode ser, Então, claro. como é que você pega um cidadão, né, que tem princípios e valores éticos, né, e mantém ele dentro de um casulo, que chama casulo social, onde o errado é certo, né, e ele faz essa desconexão do que ele pensa que é certo ou errado, e pratica atos, ou contribui, ou não denuncia, que é uma forma de cometer também, né? Claro. Porque entende que ali dentro a prática é essa e é assim que funciona. É a regra do jogo, muitos A dizem. regra do jogo. Eu diria assim que, e claramente, né, a frase dita dessa forma, ela é muito enviesada para ter coisa indevida. Né? Porque não tem exceções, é tudo a força máxima, não me importa os porquês e não me importa os comos, o que importa só é o resultado. E aí o ponto é o seguinte, essa empresa, ela que usa esse tipo de frase, ela dá carga máxima, de fato, para que as pessoas sejam extremamente criativas para ir atrás só do resultado, pouco importando o resto. E o como ele é jogado completamente. Ele é completamente jogado de lado. Agora, ele foco no resultado a qualquer custo, né? Exato, só que aí tem uma armadilha, hein? O resultado a qualquer custo de quem está executando, aos olhos de quem está executando, porque o custo é do outro, na verdade. Então, eu, eventualmente, sei lá, gerente da empresa, lá, gerentão da empresa, diretor da empresa, eu digo, não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo, né? E acho que isso daí é uma frase motivacional. Do outro lado, pode ter alguém que vai interpretar isso daí, inclusive, falando, ele quer que eu quebre a lei, então eu vou quebrar. Ele não quer nem quer saber como, eu vou trazer o ovo para ele. Olha a cultura funcionando, olha a cultura funcionando. Mas olha que coisa, o chefe, ele pode chegar, depois que o problema deu, ele falou, eu nunca imaginaria que ele interpretaria isso, porque para mim a lei é mínimo. A sociedade está regida por lei. E ele teria um espaço para falar isso. Apesar de eu achar meio tosco, né? Mas tudo bem. Ele teria espaço para falar isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte.
por mais que eu pegue e eu diga nessa frase que o como pouco importa, eu não vou poder reclamar se o como que o outro escolheu é diferente do que eu gostaria. Por quê? Porque eu deleguei. E quando você está num mercado que ele é regido por várias pressões, inclusive indevidas, né? As pessoas vão buscar o subjetivismo para racionalizar o jeito que deveria ser, ou que espera-se ser adequado. Perfeito. E aí não é o jeito que o líder, que o chefe está querendo. Por quê? Porque ele nem deu esse jeito. Ele só falou o seguinte: olha, eu não tenho portas abertas para discutir o como. Faça como vocês entenderem melhor. O que eu me quero é só o resultado. É pior. É que ele valida esse como à medida que ele premia o resultado, independente de saber do como. Né? Como ele foi atingido, ele não quer nem saber. Esse é o ponto. E é pior, é cheque em branco. Ele carimba. Cheque em branco. O como você decide aí, eu não quero saber. Mas se você trouxer o resultado, eu te dou o bônus. Isso é tóxico demais. Por quê? Porque os modelos mentais e as pressões que as pessoas sofrem, elas são completamente diferentes. A pressão que a pessoa sofre, na verdade, não é nem igual se tem duas pessoas sofrendo a mesma pressão. Por quê? Porque cada um interpreta a pressão do jeito que melhor lhe convier. Ou lhe convir, né? Acho que agora é lhe convir. Então, assim, uma frase dessa, ela abre espaço para uma cultura altamente corrupta, não porque o chefe é corrupto, mas porque ele permita que todas as corrupções sejam aceitas. E aí você vai ter um ambiente tóxico demais. Então ele é corrupto, né? Porque se ele não cria mecanismos de prevenção, não é? De que isso aconteça, ele está participando e está usufruindo dos benefícios dessa ilicitude, né? Agora, ele nem quer ver como se fosse um, entre aspas, avestruz, né? Porque o avestruz não faz isso, né, na realidade, mas ele quer cobrir os olhos, porque ele não quer nem perguntar, porque vai que vem uma resposta indevida, né? E isso daí, se você for pegar até parte criminal, isso daí é chamada cegueira deliberada. Eu deliberadamente quero ser cego, porque se eu vir, eu tenho que fazer alguma coisa para impedir esse resultado, então melhor não. Desse é o jeito, e não me conte como. A Bel está falando alguma coisa aqui. Ela está dizendo que a habilidade de comunicação da liderança é muito relevante para contribuir com a definição de cultura organizacional. Agora, se a pessoa não, se o líder, né? O líder usufrui do benefício do resultado, estabelece a pressão para que, né, os liderados a qualquer custo tragam esse benefício, e isso funciona durante anos e anos e anos. Um dia chega alguém e fala assim, não vamos nem falar das consequências, mas chega alguém, um novo gestor, por exemplo, fala assim, para o baile que me rasgaram a bota, e fala, eu quero mudar isso daqui, isso não é mais permitido dentro da nossa empresa. O que é a tua experiência, considerando essa força tão intensa da cultura organizacional, qual é a chance? Vamos lá, tem várias... Eu acredito que o ser humano ele pode se corrigir, claro. Eu acredito piamente nisso. Você só tem que ter o contexto adequado e os inputs adequados para ele se corrigir. Só que é mais difícil. Então vamos lá, eu te dou duas opções nessa tua linha de raciocínio. A primeira, a pessoa que antes incentivava a besteira mudou e quer desincentivar, vai ser mais difícil. Porque o recado da pessoa estar lá, ele é muito ruim. Agora, troca opção B. A pessoa que incentivava a besteira, corta fora e coloca uma pessoa que quer fazer esse cavalo de pau no navio, dá certo. Mas ela tem que querer. E ela tem que tomar decisões difíceis. O que é decisão difícil? Eu estou no meio de uma pandemia, com a meta da empresa arrebentada, com o risco de mandar a gente embora porque eu não estou fechando negócios. E daí vem aquela pessoa que é o vendedor triplo A, digamos assim, na parte de resultado, mas é o vendedor triplo Z na parte de valores.
E ele fala, mas é o cara que vai salvar a empresa com as vendas dele. Mas ele vai fazer isso por meio de uma bolinha que ele paga aqui a colar. Se esse novo gestor ele aceitar nessa situação, isso, ele não muda nunca mais, não vai mudar nada. Agora, se Entrou ele na pegar, quadrilha. cortar a cabeça, entrou junto. Por Ele quê? Porque entrou os na fins quadrilha. justificam os meios, dependendo do contexto. Né? É o recado que ele passa. Agora, se ele simplesmente age e manda embora aquele lá que era tido o cara que poderia, ele fala, nossa, mas vai falir a empresa. Fala, ó, melhor falir a empresa se ela não fica de pé de jeito lícito do que manter ela de pé de jeito ilícito. Porque a base não é resultado de negócio, a base é resultado de anabolizante. Não faz sentido. E aí você chega nessa posição de confronto entre valores organizacionais que não são os esposados nas placas penduradas no corredor, são aqueles que são praticados nas entranhas da empresa, que, nesse caso que a gente está explorando, é a prática corrupta, né? E os valores próprios. E o sujeito chegou lá e falou assim, bom, eu estou recebendo um bônus extraordinário, meu salário nunca esteve tão bom, o carro é o carro top, né, todas as condições, minha família tem assistência médica da melhor qualidade, né? Mas eu não aceito entrar nesse jogo. Como é que seja o alto escalão, ou seja o funcionário mais, chama blow the whistle, né? Como é que ele assopra o apito dizendo tem bagunça aqui? Como é que acontece isso? Ó, eu vou dar a história longa, a resposta longa para isso daí. Né? Apito no final é fácil. Né? É só você ir lá e fazer a denúncia. Não, mas eu posso perder o emprego. Fala, bom, o que é mais importante? Ah, mas agora está no meio da pandemia e eu tenho um plano de saúde. Não, eu tenho uma pessoa da minha família que precisa muito, muito do plano de saúde para uma doença XPTO e tal. Olha o tipo de pressão que você está colocando na cabeça do cara, né? Pressão da vida de um ente querido ou de fazer uma coisa que estão te mandando fazer. Na hora que você está numa situação dessa, você começa a argumentar que o valor humano é mais importante do que o valor legal. Né? Eu digo, essa defesa dificilmente pararia de pé, mas se você chega num ponto que tem uma inexigibilidade de conduta adversa, que é uma cláusula até de não aplicar uma pena, né, criminal, você consegue argumentar por esse lado. Eu não tinha como fazer diferente. Né? É um raciocínio. Só que apitar o apito, se você tem um sistema formal que garante confidencialidade ou até anonimato, é super simples. Vai lá e apita. Liga, faz a denúncia, tal, não dá teu nome. Resta saber se a empresa vai fazer alguma coisa a respeito disso, né? Ao receber a denúncia. Esse é o ponto. Se ela for fazer alguma coisa, é porque o sistema está funcionando e o problema era de uma liderança ou de um problema local. Show de bola. Então você ajudou a empresa a melhorar. Porque talvez quem está lá em cima, que inclusive criou o sistema, ou deu o aval, ou o suporte para o sistema ser bem criado, permitiu que o sistema trabalhasse. Show de bola. Porque, gente, nada é perfeito, né? Então sempre você vai ter, e diz os números, né? Que você, de 100% das pessoas, 12% das pessoas vendem a mãe por peso se for ganhar mais dinheiro. E se você tem 100 diretores na empresa, você pode imaginar que em torno de 5 serão assim. Mas você fala, não, cara, e olha que eu estou falando de estatística, não é de meter o pau em ninguém. Mas, então você vai me dizer que a tua empresa é perfeita? Não, nunca nada será perfeito. Então, ótimo. Então, de 100 diretores, um é tosco, um é torto. Um é crápula, naquelas condutas de vender pagando propina e etc. Ok. E se uma pessoa que está lá embaixo fizer a denúncia e o sistema conseguir descobrir e mandar embora, você aprimorou a empresa e a empresa tinha um sistema bom porque a alta liderança permitiu isso. Show. Agora, se você está numa empresa que os valores da parede são diferentes dos valores reais, aí eu te digo, toma cuidado, porque numa empresa que você tem escrito o resultado em primeiro lugar, eu te garanto uma coisa. A ética vem, na melhor das hipóteses, em segundo lugar. Porque o resultado vem em primeiro. Ou esse valor é só para inglês ver? É só para escrever na parede para ser incentivado? Mesmo que seja alguém lá na ponta, entre quatro paredes, fazendo reunião com um funcionário público, talvez na hora de receber uma proposta indecorosa, ele pare para pensar e fala, meu Deus, como é que eu saio dessa? Peraí. O resultado em primeiro lugar.
Então paga a propina, porque o resultado vem em primeiro lugar. E talvez o cara tenha essa decisão. Aliás, valores de empresa, eles servem para isso. Para poder ter direcional claro para 100% das pessoas de como agir nos maiores dilemas de todos. Então, se o resultado vem em primeiro lugar, meu amigo, tenha certeza, a sua família vem em segundo lugar. Tenha certeza, a integridade vem no melhor das hipóteses em segundo lugar. Então, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Tem dois cenários, né? Tem o cenário onde existe uma prática corrupta individual, né, que é feita por um grupo específico, ou uma pessoa incentivada por um indivíduo, ou existe uma prática estrutural da empresa, né, que onde você tem o código de conduta. Os incentivos. Tem o código de conduta, tem lá os valores, tem tudo. Mas no fundo, as práticas que são ou omissamente permitidas ou incentivadas mais abertamente. De forma velada. Abertamente não formal. Né? São as que valem, né? Você sabe que a gente entra um pouquinho no campo da psicologia aqui, né? Porque para que uma pessoa, principalmente quando, né, seja de qualquer nível, mas quando a pessoa está lá no meio, né, da operação e tem a coragem, né, de fazer uma denúncia, né, seja externamente, ou seja no sistema interno, ou seja para a matriz fora, não sei, não é? Em algum canal que vá repercutir em algum resultado, essa pessoa tem um perfil psicológico, né, muito forte. Quer dizer, depende muito da personalidade da pessoa para fazer essa ação. Por isso que a gente pode trabalhar com até estatística, né? Você faz uma curva normal, né? Em que 10% é uma aproximação, tudo bem? Em que, aliás, eu vou falar os números de uma pesquisa brasileira até, né? De executivos e casos de fraude brasileiros, tá? Só, não é internacional. Eu não digo isso por qualidade, eu digo isso porque é a nossa cultura, né? É melhor para nós discutir em cima disso. Então você tem um gráfico, uma curva normal, com a distribuição das características. Aqueles 13% que eu falei é dessa pesquisa. 13% que vende a mãe por peso se for ganhar mais com isso. Do mesmo jeito, você tem o seu yin yang, né? O seu contrário aqui, né? Que é a pessoa que vai lá e ela perde o emprego em ano de crise, mas ela não faz nada contra o que ela acredita certo. E esse número, no Brasil, para esses casos reais, é em torno de 24% a 26%. 26%? Mais ou menos, tá? 24 a 26, de 12 a 13 do outro lado. Isso surpreende. Só que as pessoas que tomam mais risco não necessariamente são essas, o que significa que quem sobe não necessariamente nos cargos de alta liderança, você vai ter essa mesma estatística redesenhada. Tá? Isso daí é uma estatística de casos de fraude, pouco importando o nível hierárquico. Se entrar em nível hierárquico é diferente. 50%, 60% das fraudes no Brasil, mais ou menos, no Brasil não, isso aqui é um número global da ACFE. 60% das fraudes, mais ou menos, são cometidas pela média gestão. Entendi. Então, note, os números eles têm que ser interpretados da forma adequada. Fonte dessa pesquisa. Qual é a fonte, né? Aqui, é a tese de doutorado do professor, né, de um doutor aqui da PUC de São Paulo, Faculdade de Administração, Renato Santos, que inclusive trabalha muito com Marcelo Vieira. Ele tem essa pesquisa com esses números, tá? Inclusive está publicada, se você for buscar, né, a tese de doutorado, Renato Santos, você vai achar isso aí, porque ele tem um mestrado e doutorado nessa linha. Tá? Super bacana nesse ponto. Tá? Agora, a outra que eu falei é a da ACFE, Associação dos Examinadores de Fraude Certificados, só que em inglês. Tá? Então, eles têm todo ano os números das fraudes. Que, aliás, olha só que interessante. Qual é a fonte de descoberta das fraudes que foram investigadas? O número 1, a origem da descoberta das fraudes. Em primeiro lugar, você tem ideia de qual seja? A autodenúncia? A autodenúncia não, a denúncia das pessoas. Alguém apitou o apito, né? Não, a autodenúncia não, a denúncia, né? Alguém apitou, assoprou o apito.
alguém assoprou. Employee tips, que eles chamam. 41% das fraudes investigadas originaram-se de employee tips, canal de denúncias. Que pode ser presencial, canal, tanto faz. Foi a denúncia de alguém. Tudo bem? Em segundo lugar, sabe qual? A auditoria, com 19%. Olha que coisa bizarra, né? Então você tem que ter esse tipo de canal que pega e reduz o medo das pessoas, mostrando que é confidencial, mostrando que tem a possibilidade de anonimato e assim por diante, para que as pessoas possam reduzir a pressão do medo para poder agir. E não só aqueles que se sentem assim detentores do dever da verdade, mas também aquele pessoal que está um pouquinho para o meio. Esse pessoal que está um pouquinho para o meio tem que se sentir mais seguro de fazer o certo. Mais seguro para fazer. Exato. Carlos, é exatamente nesse momento que eu começo a odiar o Instagram, né? Porque... Eu não sei quanto tempo passou, eu nem vi, desculpa. Nós estamos a 5 minutos de completar 1 hora. Meu Deus do céu, putz, que pena. Eu fico muito para, ainda mais quando a conversa está fluindo, ainda tem tanta coisa para dizer. Mas regras são regras, né? Então aqui nós temos que... temos que ir no compliance do Instagram, é isso aí. Eu queria que você reunisse a sua visão de novo normal e traduzisse essa nossa conversa em uma frase. Eu sempre peço, de líder para líder. O que você deixa aí dessa conversa nossa aí? Eu acho que a gente pode trabalhar com uma máxima assim que o certo difícil ou o errado fácil. O profissional que ele tem brio, que ele tem vontade, que ele tem desejo de fazer certo, que ele tem a vontade de gerar legado e proteger as pessoas no médio e no longo prazos, ele tem que decidir sempre pelo certo difícil, porque fazer certo não muitas vezes é fácil. Você precisa ter estudo, você tem que ter competência, capacidade, você tem que ter coragem também. Porque muita coisa pode remar contra no curto prazo. Agora, o errado fácil, qualquer um faz. Então, se você quer ser um cara de valor, se você quer ser uma mulher de valor, se você quer ser uma pessoa que deixa legado, e até no jeito que Aristóteles mesmo dizia, como que você vê se a pessoa teve uma vida ética? É pela quantidade de pessoas que foram no seu enterro e não são cobradores, né? É só o final da vida. Muito bom. Então, fechou com chave de ouro, cara. Se você fechou com chave de ouro. Deixa eu te dizer, antes que a gente seja cortado, né, a gente vai ter que marcar uma outra. Eu vou te importunar para fazer isso. Né? E que todo mundo chame mais pessoas para virem. Isso. Queria agradecer muito a você, né, por essa aula que você deu. Queria agradecer a todo mundo que está aí fazendo comentários. Tem alguns saudando você aí pela conversa. Quero dizer que na semana que vem eu recebo Roberto Fragoso, um outro advogado, só que ele é um advogado filósofo. Ele vai me matar quando ele vir que eu falei isso, né? Na verdade, ele tem grande influência da filosofia e ele traz a filosofia para a questão da liderança. E ele falou assim, aplicação do conceito de essência na estratégia empresarial. É isso que a gente vai estar falando na semana que vem. É imperdível, assim como foi a sua. É imperdível. Então, olha, muito obrigado. Ana está falando parabéns, adorei, eu também adorei. Parabéns pela tua clareza, pelo teu trabalho. E a gente fala uma outra hora aí. Com certeza, eu que agradeço o convite a todos e estou sempre à disposição. Aí, busca no LinkedIn, Instagram, a gente se fala. Muito obrigado de novo, Laudi. Parabéns pelas iniciativas. Aí. Obrigado. Obrigado. Tchau.